Leitura da palavra aí. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. O Senhor falou poderosamente ontem comigo. Foi ontem, inclusive, viu? Eu recebi a surpresa, mas eu já tinha. Eu queria falar outra coisa, mas o Senhor direcionou para outro lado. E aí eu respeito, não é? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Eu vou ler um, vocês leem o outro, tá bom? Só são dois só. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu vou ler de novo, vamos ler de novo aqui, ó. E logo, volta. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Essa parte aqui da Bíblia, essa história, é uma história. Conta uma história. E pela qual passaram Paulo e Silas. E eles passaram por essa provação. E a maioria das pessoas conhece essa passagem, não é? Eles acabaram sendo presos injustamente, vamos dizer assim. Uma mulher, eles passavam por um lugar, estavam indo por um lugar, uma mulher, uma adivinhadora, não é? Ela andava por lá e ela resolveu acompanhar. Olha, esse daí é que está profetizando. Esses dois aí, eles estão falando a palavra de Jesus, eles estão profetizando. A palavra deles é correta. E ficou atrás deles, sabe? Mas ela era uma adivinhadora, então ela tinha os senhores dela, que as pessoas que mandavam ela fazer, que ganhavam dinheiro por isso, né? E aí eles se encheram e falaram: olha, sai espírito imundo em nome de Jesus. E o espírito imundo foi embora e ela não conseguia mais profetizar nada. Aí quando ela não conseguia mais profetizar, os senhores dela falaram: o quê? Como que é isso daí? Nós vamos parar de receber? Não. Quem foi? Foi aqueles dois ali, pega eles lá. Aí eles tomaram umas cacetadas aqui nas costas com uns pauzinhos de madeira, né? E aí depois foram para a prisão. E aí na prisão, conta a história que eles foram lá para o lugar mais fundo da prisão, o lugar mais afastado da prisão, né? Lá dentro assim, lá para o fundão, e ficaram presos, né? Presos com correntes nos pés, no cepo de madeira, né? Um pedacinho de madeira, e só eram os perigosos, né? E aí, enquanto eles cantavam louvores à noite, perto da meia-noite, aí como vocês leram, perto da meia-noite eles fizeram oração, cantavam louvores, e aí teve um terremoto, e aí o terremoto abriu a cadeia, e até aí abrir a cadeia tudo bem, mas abrir os grilhões, né, que seguravam, aí é que é o X da questão, né? Então é uma história famosa, né? E o que eu quero destacar, a princípio, é que Paulo e Silas, eles eram carne e osso igual eu e você, né? Não eram extraterrestres, né? As pessoas, super. Não. Eles eram pessoas igual eu e você, né? Então não tinha um poder, uma mágica, né? Eu seria o Mr. M lá. Ele mostra como é que tira, né? Não. Eram pessoas igual eu e você. E eles criaram uma causa para ter um efeito, né? Eles fizeram uma coisa para ter um efeito. E eu quero destacar o que eles fizeram, quais são os efeitos que isso teve, né? Então, eu dei o título para essa mensagem. A pastora gosta do título, né? É um terremoto cheio de poder. Terremoto cheio de poder, né? E aí eu separei em 3 partes aqui. Primeiro assim, o terremoto nos mostra o poder do louvor. Vocês vão repetir, tá bom? 3, 2, 1. O terremoto nos mostra o poder do louvor. Não tem como não destacar, não é? O poder do louvor, né? A Bíblia não deixa... É engraçado que ela não deixa claro qual foi o louvor que eles estavam louvando.
mas ela deixa claro que eles estavam louvando. Então, toda palavrinha na Bíblia assim, você tem que prestar atenção. Se eles estavam louvando, é porque o louvor tem um poder, né? E eu e meu pai aqui, a gente sabe desse poder que tem, né? Louvor. Quanto é que tem esse louvor? Quanto que ele pode chegar, né? E a gente sabe que quando a gente está louvando, a gente crê que tudo pode acontecer, não é? Enquanto a gente está louvando, a gente sabe o que pode acontecer no meio dos louvores. Você sabe isso? Porque já teve vez eu estava louvando e tinha um louvor que a gente falava assim, o inimigo sai, todo espírito contrário a Deus sai. A gente fazia um sai, rapaz, caiu endemoniado na igreja, e porque era sai mesmo, né? Não era de ficar, né? E o louvor, então, eu pelo menos sei o poder que tem. Então aí vai todo mundo lá e o louvor não para, né? Ele está continuando, né? Enquanto a gente fecha o olho, levanta a mão, você está ouvindo, você está louvando, você está fazendo acontecer, onde não tem, né? Então, quantas coisas já aconteceram enquanto você está louvando, né? Você já se colocou nisso? Você já pensou? Que nem tem até mesmo o testemunho que veio aqui agora, não foi? Porque tem esse louvor, deixa eu te usar, deixa eu fazer, né? Ele está cantado, mas é Jesus falando, é forte, deixa eu te usar, deixa eu, né, para adorar, né? Deixa eu te usar. Então, na verdade, assim, onde estão os seus pensamentos enquanto você está louvando? Quando você está louvando, onde você está? O que você está pensando? O seu celular está desligado? Porque se ele não estiver desligado, ele vai dar um problema. Eu vejo igrejas grandes, que igreja grande às vezes é um problema. Por quê? As pessoas levantam louvando. Eu vi tem um vídeo de uma igreja que estava tocando uma orquestra, um louvor lindo. Aquele lá de joelho, sabe? Que a gente canta de joelhos. Se quer, nananana, de joelhos. Um louvor forte, né? Tinha uma orquestra toda pesada, uma aparelhagem, coisa mais linda. Um coral, e o povo andando na igreja. Deixa eu ver onde que eu vou. Na banheiro. Vamos louvar, né? Tem poder o louvor. Tem poder, né? E no Salmo 22, versículo 2 e versículo 3, ele justifica um pouco onde é que está, onde que está o louvor, né? Onde é que ele se encaixa, onde é que ele está. O Salmo 22, versículo 2, fala assim: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite eu não tenho sossego, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Tu que habitas. Esse habitas aí é uma palavra em hebraico que é Yashab. Yashab. Não sei se eu estou pronunciando certo. Mas ela pode significar 4 coisas. Só essa palavrinha, essa Yashab, né? Ela pode significar sentar. Ela pode significar habitar. Ela pode significar morar. E ela pode significar entronizar. Só essa palavrinha, Yashab. Então ali, habitas, então porém, tu és santo, tu que habitas, está certo, tem habitar. Sentar, tu que sentas entre os louvores, não fica legal. Tu que mora entre os louvores, né? Mora entre os louvores, não tem como morar, porque é morar de moradia. Então, por exemplo, sentar, Deuteronômio 6, versículo 7, está assim: e as inculcarás aos seus filhos, e delas falarás sentado, que é esse sentado que é o mesmo, sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado em pé. Você lembra que a gente falou disso aqui semanas atrás?
que tu inculcarás e as ensinarás, ó, daqui esse versículo, né? Ó, e andando pelo caminho, e delas farás assentado. Esse assentado aqui é aquela palavrinha lá, então é sentado mesmo. E pode ser Juízes, capítulo 11, versículo 26, tá assim: enquanto Israel habitou, é a mesma palavra também, Yashab, se estabeleceu. Então ele pode ser enquanto Israel habitou, né? Enquanto Israel lá habitou, que ela habitou é a mesma palavrinha, e habitou mesmo, de habitar, né? Aí tem morar, no 2 Samuel, versículo 15, capítulo 15, versículo 8, de morar. Ela estava assim, porque morando, que é a chave, eu estando, né? Eu em Jesus, porque morando, ó, aqui a palavrinha, morando, né? É a mesma. Mas eu gosto mais do Salmo 99, versículo 1, que fala assim, o Senhor reina, Salmo 99, versículo 1, o Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado, Ele está olha lá, ele está assentado, ali é assentado, mas tem versículo que está entronizado, Ele está entre os querubins, comova-se a terra, né? Então, ele fala assim que é entronizado. Se ele está, eu gosto mais dessa versão. O Senhor está entronizado, no Salmo 22, versículo 3, assim, ó, tu és santo, porém ele está entronizado nos louvores, ele está junto. Então, quando o louvor ele acontece o poder, ele está entronizado, entendeu? Então, quando você está louvando, desliga o celular, desliga tudo, você vai se conectar, vai te conectar com Deus. Você vai passar um WhatsApp cantado. Olha que maravilha! Glória a Deus, né? Deus, porque Deus não nos aparece como mágica, né? Ele é mais que isso, Ele não é só... não, Ele tem uma sessão, né? Ele tem então, quando o louvor, né? Assim como... quem era um grande... do louvor, quem que era do louvor? O demônio era do louvor, né? Do pessoal do louvor, era o demônio. Então, nós os cristãos, estamos copiando ritmos do mundo para ganhar o mundo, mas só que não pode ser exagerado. Se ele for exagerado, parece uma atitude desesperada de alguém que não tem controle o que quer fazer. A gente copia funk, a gente copia, pega de lá e coloca dentro da igreja, aí parece uma coisa exagerada. Poxa, não é legal. Eu não acho, né? Aí entroniza Jesus, Deus, de uma outra maneira. Tem que ser uma coisa santa, né? Você tem que sentir. Não sei se você sente porque o que acontece? Uma vez me ensinaram assim: quando você ouvir um louvor, você está conseguindo se comunicar com Deus através do louvor? Tô, então é de Deus. Não tô, então não é de Deus. Você pode falar o que você quiser, não é de Deus. Porque o louvor ele tem um ritmo, ele tem uma bênção, ele tem uma parte para chegar até Deus. Não é... ele não é o contrário. Você não tem que trazer de lá de fora para dentro. Você tem que levar daqui para lá. Entendeu? Esse que tem que ser o jogo e não o contrário. Eu acho isso. Então, o terremoto, que foi a consequência do que foi feito, ele nos apresenta o poder do louvor, certo? Esse é o primeiro. Então, quando a gente estiver louvando, louva com o coração, louva para que você entronize, né, o que você quer falar com Deus, certo? Esse foi o primeiro. Segundo, o terremoto, ele nos mostra o poder da fé sem medo, certo? Então, peraí, vou repetir, hein? Eu vou falar de novo. O terremoto nos mostra o poder da fé sem medo. 3, 2, 1. O terremoto nos mostra o poder da fé sem medo. Sem medo. Por quê? Depois de apanhar de vara, ser açoitado,
preso. Na parte mais interna da prisão, que é a parte que não tinha ventilação direito, né? Você está lá atrás, não é? Preso em grilhão, preso. Vocês acham que tinha um banheiro? Tinha um banheirinho lá para ele, uma privada? Se eles estavam presos? Não tinha. Você está preso? Você vai fazer o quê? Abre aqui que eu vou ali. Tinha fezes de urina, mau cheiro, fechado. Com tudo isso, por isso que Paulo é uma das pessoas sensacionais da Bíblia. Com tudo isso, eles não tinham medo e continuavam com fé. Aleluia. Não tinham medo. Glória a Deus. Depois de ser açoitado, depois de ser arrebentado, de estar lá com tudo. E aí a gente se coloca no lugar, será que seria fácil pra gente? Agora, Silas, é o seguinte, vamos cantar aí um louvor, vamos fazer uma oração. Deus. Vamos cantar um louvor aí. Nós estamos presos, não é assim, cara. Já estava com as costas do sangue chorando, mal cheiroso, tudo ruim, tudo contra. Vamos cantar louvor, não, mas tá baixo demais, hein, Silas? Você fala, vamos cantar louvor aí, meu, vamos mais alto aí. Né? Porque ele era um cidadão romano e judeu. Ele não podia ser levado para aquela prisão, como ele foi. E não ter culpa também pelo que aconteceu, não é? Sofrer tudo isso, né? Passar por tudo isso, não é? E aí ficou um versículo em 2 Coríntios, Robertinho, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 até o 18. Isso mexeu muito comigo, porque tem passagens da Bíblia que você passa assim, às vezes você nem... Mas aí no momento ela vem assim, aí, até o 18, tá? Eu vou ler, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus, certo? Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Então, volta, ele estava falando aqui assim, eu estou aqui nesse problema todo aqui, tá tudo ruim, tá? Eu já estou todo ruim, mas é temporal. Se eu morrer é lucro. Glória a Deus. Olha aqui, Mas porque as que vêm são temporais, mas as que não vêm são eternas. Entendeu? Volta por favor. O 17. Porque a nossa leve e momentânea, olha só, é leve, momentânea, é fácil. Isso aqui, não é nada, né? Então, como é que Paulo é um grande exemplo de como a gente segue no momento de tribulação, no momento da tribulação, usou o exemplo da máquina, né? No momento dessa tribulação, dessa loucura, é o maior exemplo. Como é que conseguir, né? Então, você está passando por uma tribulação? Pensa aí. Pode ser doença, está desempregado, está sentindo só. Então nós estamos dando glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós temos certeza que isso é passageiro. Isso logo vai passar. Isso logo vai passar. Isso não é eterno. Vai passar. Não é? E Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço,
que é esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, glória a Deus, pelo prêmio da soberana vocação em Deus Jesus Cristo. É isso, meu irmão. É momentâneo. Você está passando, está ruim, não é? A gente sempre fala isso, não é? Está passando, está ruim, tá, mas é momentâneo. Nós estamos buscando o que é eterno. Prossigo para o alvo. O alvo. Não tira do alvo, não. Isso aí vai passar. Isso aí é coisa pouca. Coisa pouca. E aí Paulo é um grande exemplo disso, né? Então, esse é o 2, né? E o terremoto nos mostra o poder de fé sem medo, certo? 1, então, o terremoto nos mostra o poder de louvor, certo? 2, o terremoto nos mostra o poder da fé sem medo. E 3, o terremoto nos mostra a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, né? Você pode repetir? Peraí. O terremoto nos mostra a paz que excede todo entendimento. 3, 2, 1. Terremoto nos mostra a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento, cara. Você quer explicar, você quer falar o que é que está acontecendo e você não consegue, né? Porque o que acontece? O mundão aí, meu, tá daquele jeito, tá ruim, né? Tá sem emprego. Outro dia eu vi uma notícia, só o Rio de Janeiro, 1 milhão de desempregados, né? Os hospitais, nós vamos nos hospitais e nós sabemos como é que tá, né? Pessoas, você vai lá, você não é atendido assim, já te libera, não, toma daqui, não, demora, tem mais pessoas na frente. Às vezes chegam pessoas de idade, aí ele tem atendimento na frente, você está lá, eu fui com meu pai já, passando mal, e aí às vezes chegava uma pessoa de idade e eu ia lá para trás e eu falo, não, mas eu tô me arrebentando aqui, eu vou morrer. Né? Eu vou morrer. E tava lá, né? E muitos outros do mesmo jeito que eu, um jogado para lá, outro jogado para cá. Aqui ainda, né, São Caetano, né? São Caetano. Mas se você só vai um pouquinho para lá, você vai para Diadema, vai mais. Você não vai para o outro lado, Riacho Grande, Rio Grande da Serra, vai indo, você vai ver como é que tá. Às vezes você não tem noção muito que tá, porque você olha aqui, nossa, ruas asfaltadas, esgoto, tudo nada bonitinho, você não sabe o que é. Eu trabalhei em lugares aí, em Mogi das Cruzes, mais para dentro, eu sei o que é. Passaram hoje no WhatsApp também, acho que foi Maria José, que de um lugar na Anguera, Morro Doce chamava, Morro Doce, que estava tendo um surto de febre amarela, negócio que é através do macaco e o mosquito morde o macaco, e eles estavam falando para o pessoal não ir para lá, que ia ter um grupo lá que o exército ia fechar. Gente, é sério, né? O Horto também. Então, gente, é seríssimo. E está tudo acontecendo à nossa volta. E esses lugares, a gente ia lá, né? A gente ia lá, tinha como ir. Eu ia mais pelo outro sistema de Mogi das Cruzes, mais para dentro. E tinha um outro fiscal, um amigo nosso, que ia lá para o Morro Doce, mais para dentro também. Morro Doce era só referência, eles iam mais para dentro ainda. Tinha lugares que a gente ia que era... Você olhava assim, você via Peruíbe, lá embaixo. Lá é Peruíbe, ó. Sabe? Uns lugares, Engenheiro Marcilac, uns lugares longe. E eles, é outro tempo. Você sai daqui, tá sol, você chega lá, tá chovendo, tá frio. É outro, a gente não tem ideia. Tem lugares, não vamos muito longe, Itapevi, que passou outro dia no jornal que tem esgoto a céu aberto. Tem lugares lá, a pessoa faz a casa lá e o esgoto é a céu aberto. Não tem dinheiro para puxar, é assim mesmo. Eu fiz minha casinha aqui, eu passava em lugares em Itapevi também, que você passava pela rodovia, uma via principal, você olha lá, mas tinha as casinhas formando. Aí você passava no outro dia, tinha mais casinha. Aí eles iam lá reclamar na prefeitura, nós fizemos casa lá, nós queremos que o ônibus passe lá. Mas não tem condição de o ônibus entrar lá, subir, virar.
Aí virava, sabe, uma loucura. Tanto é que eles reclamaram na TV outro dia, eu estava vendo, por conta disso. Então, por conta dessas reclamações. Mas se você ver a fundo a reclamação, eles foram lá e colocaram a casa lá, porque não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem o que fazer. Né? Então, quantos no dia de hoje precisam de paz? Não é? Quantos precisam de paz? Todos precisam de paz, se você quer saber. E vários procuram essa paz de várias maneiras, né? Uns procuram uma paz, por exemplo, tem gente que procura paz fazendo esporte. Eu vou fazer esporte, estou disputando com outra pessoa lá, eu queimo umas calorias e tal, eu corro naquele, eu faço pra lá, faço e aconteço, jogo bola, né? Ele está buscando uma paz dele. Aí ele volta, zen, né? Eu estou em paz. Outros buscam outras religiões, por que não? Buscam outras religiões. Eu tenho um ente querido que faleceu e eu tenho que buscar falar com ele, não sei o que. Vai buscar falar com ele. Onde é que vai buscar falar com ele? Vai buscar com o demônio. O demônio vai até imitar a voz. Oi, é você. Ele imita, ele faz tudo. Escreve. É a letra igualzinha dele. E a pessoa se ilude com aquilo. Ela está buscando a paz. Ela está buscando a paz. Em algum lugar ela está buscando. Em algum lugar ela está fazendo. Né? Na TV eu não posso falar religião. Está sendo gravado, mas estava falando, olha, é uma paz aqui. Tal. Você vê que, eu li no livro de tal pessoa, ele falando que você tem que falar obrigado para todo mundo, obrigado para tudo. Você tem que acordar obrigado, obrigado, obrigado. E você tem paz. Pronto, você tem paz. O cara pisa no seu pé e você fala obrigado. Né? Aí você está sentindo uma paz. Está tudo em paz. Né? Paz e amor. Está tudo em paz. Então muitos buscam a paz. Em vários lugares. De várias maneiras. Né? E aí Filipenses capítulo 4. Filipenses. Eu estou pegando bastante cartas de Paulo. Né? Incrível. Filipenses 4, versículos 6 e 7. É um versículo que eu amo, um dos versículos que eu amo de coração. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de você ficar inquieto, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas, com ação de graças. E o 7. E a paz de Deus, a paz que eu estou falando, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não tem como você explicar para o outro. Não tem como você explicar para o outro, não dá. Porque ela excede o entendimento. Ela excede o entendimento. Se ela excede o entendimento, é uma paz que não é visível. Né? Ela é uma paz que Deus te dá. É uma paz que você não tem como explicar. Né? Nós estamos passando um processo jurídico, e aí nós consultamos um advogado. Aí ele falou, nossa, você está desempregado? Pô, a sua esposa também? Também. Tem 2 filhos pequenos? Tem 2 filhos pequenos. Mas você está numa boa, assim, você está nessa paz. Eu falo, meu irmão, essa paz, ela excede o entendimento. Eu não tenho como te explicar. Não dá para te explicar. Ela excede, ela é mais que o entendimento. Você não consegue explicar. E eu tento explicar, mas não dá. Glória a Deus. Não dá. Aí o que eu faço? Falo assim, olha, se você quiser essa paz mesmo, na igreja lá a gente aprende. Olha lá, ele mostra, olha lá, ele está mostrando. E a paz de quem que é? De Deus. Não é minha paz. Essa paz. Não é. E é uma paz, não é uma paz de eu chegar aqui, boa noite, meus irmãos. Manda uma pregação no grupo lá nosso. Bom dia! A mulher falando lá. Gente, ela está na paz. Ela já excedeu já. Excedeu, porque ela fica meia hora no bom dia. Bom dia! Então, essa paz já excedeu o entendimento. Essa paz, estou falando,
é a que Deus nos dá. E essa é ela está em Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4. Isaías, eu saí um pouco de Paulo. Isaías 26, capítulo 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. É isso mesmo, volta. Cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Então volta no 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. É Deus falando assim, ó. Deus falando aqui, ó. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então se você está firme em Deus, Ele vai te dar essa paz. Amém, Jesus. Que excede o entendimento. Que não dá para você explicar. Você tem que explicar. Ó, eu estou doente, mas estou em paz. Né? Por quê? Porque eu não acredito no que eu estou vendo aqui. Não é o que eu estou vendo aqui. É o que eu vejo lá na frente. É no eterno. É no eterno. É no de Deus. Glória a Deus. É no de Deus. E essa paz é interior. É uma paz de Deus. Ela está dentro de você. Está ruim para os outros. Mas você que tem o Espírito de Deus dentro de você, o Espírito Santo, não está não. Amém. Não pode estar. Se estiver, você tem que, peraí, como é que eu busco o Espírito Santo? Como é que eu faço? Né? Eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que estar mais dentro, eu tenho que estar entronizado. Como eu falei nos louvores, eu tenho que estar junto. Né? Nós temos que estar junto. Assim como o Roberto falou, nós temos que estar em família. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. Então é assim. Né? A irmã está no hospital, nós temos que orar por ela, vamos lá. Né? E tem um exemplo de uma igreja de um tio meu, que tinha uma irmã que ela estava acamada, estava no hospital, né? E aí foi todo mundo da igreja, né? Foi todo mundo tal, nós vamos orar pela irmã lá. Aí chegou lá, ela estava no UTI, não podia entrar, né? Aí falou assim, agora? Todo mundo, vocês ficam todo mundo aí, vai subir o pastor pode entrar, né? O pastor da carteirinha pode entrar. Aí entra o pastor, na verdade só tinha um outro pastor também, entrou os dois. E ficou todo mundo lá embaixo. Nós vamos ficar aqui. Aí subiu lá, poxa, a irmãzinha estava lá, eu tô bem já, tô indo bem. A gente está orando por você, tal, a gente veio aqui, a gente está orando por você. Tem uma surpresa, você pode levantar? Aí veio a enfermeira, pode, vou olhar pela janela. Olhou pela janela, todos os irmãos, essa irmã desabou no choro de alegria, porque estava todo mundo lá, ninguém podia entrar, mas estava todo mundo lá. Né? E aí ela pensou, poxa, e aí ela melhorou. Porque ela viu que ela não estava sozinha, estava todo mundo lá. Né? Estava todo mundo junto, a gente está junto, o que está acontecendo a gente está junto. Né? Então, João, capítulo 14, versículo 27, ele fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo dá. Eu não vou te dar como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E João, capítulo 16, versículo 33, fala assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Né? Então tende bom ânimo. O Senhor veio, Ele veio para cá para habitar um corpo nosso, para nos mostrar e provar que Ele conseguia passar pelo que a gente passou. Ele conseguiu. Eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflição, não vai ter. Mas tem de bom ânimo, né? E aí a Bíblia ainda fala, você está alegre? Cante louvores, não é? E como é que Paulo e Silas cantaram? Eles não estavam alegres, né? Eles estavam lá açoitados, né? Mas ficaram alegres.
porque essa paz excede todo o entendimento, não é? Então o que a gente pode concluir, então eu falei que você guarde o seu coração. Olha, o terremoto, que foi esse terremoto, ele nos mostra o poder do louvor, o terremoto nos mostra o poder da fé sem medo, e o terremoto nos mostra essa paz que excede todo o entendimento. Você tenta contar, mas não dá. Eu estou açoitado aqui, todo arrebentado, mas ele nos dá essa paz, né? E ela excede todo o entendimento. Eu tento contar, mas eu não sei como que é, né? Então 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, do 6 até o 9, é assim que nós vamos seguir, 2 Coríntios capítulo 4, versículo do 6 até o 9. Assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi Deus que disse, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. É verdade. Né? E em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Oh, glória a Deus. Perplexos com tudo que está acontecendo, mas não desanimados. Glória a Deus. E em tudo, o 8 e o 9, glória a Deus. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, meu irmão, nós somos esses atribulados, mas não angustiados. Você é atribulado. Atribulado você é, mas você não está angustiado, né? Perplexo com tudo que está acontecendo, mas não desanimado. Você é perseguido, porque você se diferencia, né? Olha, como assim você está com essa paz aí? Não estou entendendo, né? Você já é perseguido, o cara tem coisa errada, né? Abatido, mas não destruído. Você não é destruído, né? Então, justamente o que Deus quis falar hoje é que essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que excede, que é uma coisa que você não consegue falar, você não consegue explicar, esse terremoto que causou, né? Inclusive teve um estudo que eles falaram assim, olha, o terremoto, naquela região lá que tinha a prisão, acontece um monte de terremoto. Acontecia naquele tempo, a terra estava se formando, sabe? Naqueles anos atrás, estava se formando, e lá tem uma rachadura. E eles explicam, o cientista falou, olha, você lembra que você falou? O cientista, né, ele vai explicar, tem a rachadura, e lá naquele momento, quando teve, foi uma coincidência. Eles estavam orando, e aí teve um terremoto, e a porta abriu. Beleza, a porta de todo mundo, não, abriu uma, tudo bem. Abriu de todo mundo, bom, vai, tudo bem. Agora, abriu os grilhões também, aí já não tem jeito não, abriu os grilhões, né? E aí, que Deus possa nos alcançar com esses louvores, que nós podemos ter uma fé sem medo e ter essa paz que excede todo o entendimento, que ela está dentro de você e não está lá fora, ela está dentro de você. Amém? É isso que Deus queria falar com você.